Aham. Ah, eu não entendia muito. Doutora Rita, meu cordial boa tarde à senhora e a todos e a todas que nos acompanham nas redes sociais pelo Facebook e pelo Zoom, além do YouTube, que agora nós estamos no YouTube também. Doutora, como presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará, eu fui convidado aqui para mediar um assunto de muita relevância para a advocacia, principalmente para a advocacia do futuro, uma vez que até hoje nós estamos sendo regidos à forma de publicidade pelo provimento 94 de 2000, ou seja, vamos fazer 20 anos, e sem dúvida os avanços tecnológicos que nós tivemos nos últimos anos são impactantes para redefinir o que pode e o que não pode na ética e na publicidade, em especial na seara trabalhista, que é o nosso caso. Nós trazemos esse tema aqui muito importante e gostaríamos de contar com a sua grande colaboração. Para quem não pegou o início aqui, eu estou com a doutora Rita Menossi, que ela é advogada em especialista em direito notarial registral, já foi julgadora do TED, da OAB de Minas, relatora e instrutora da Comissão de Admissibilidade e Instrução do TED na OAB de Minas Gerais. Ou seja, temos uma pessoa aqui de extrema qualidade e qualificação para poder passar para a advocacia trabalhista brasileira um pouco do que significa essa ética e publicidade nos tempos modernos. Doutora Rita, a senhora tem o tempo que achar necessário para fazer as suas considerações iniciais e a sua apresentação. Desde já, muito obrigado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Agradeço profundamente o convite da ABRAT. Não obstante eu não ser advogada da área trabalhista, acompanho o trabalho da ABRAT já há algum tempo. Fico muito honrada mesmo com o convite e espero poder, diante aí dos meus parcos conhecimentos, colaborar aí, nem que seja para levantar discussões, reflexões a respeito da matéria da publicidade, da advocacia, nos tempos de hoje, principalmente, que está uma coisa assim tão relevante e tão diária na vida de todo mundo. Obrigado, doutora. Queria registrar também aqui o agradecimento nosso, em nome da Estado do Pará, da ATEP, e dos que estão assistindo aqui, a doutora Carla, que é a nossa diretora da Escola da ABRAT, a doutora Alessandra Camarano, que é a presidente da ABRAT, que vem conduzindo com muita valentia a nossa entidade num momento de crises tão profundas, tanto nos direitos sociais, como no cenário político brasileiro e mundial que nós vivemos. Doutora Rita, vamos ao que interessa. Doutora, hoje nós estamos num grande dilema, porque a jovem advocacia está pedindo passagem, assim como os grandes escritórios estão cada vez ampliando mais os seus domínios. O que eu queria começar com a senhora é saber o seguinte: o que efetivamente é possível, o que pode ser feito em relação à publicidade dentro dos parâmetros éticos, em especial, eu peço ênfase à senhora, nas redes sociais. O que pode ser feito? Pois é, Daniel. Essa questão das redes sociais, ela é muito recente. Recente, entre aspas. Veja bem, a gente está sendo regido pelo provimento 94 de 2000, que você comentou, e em 2015 nós tivemos um código de ética novo. E no meu ponto de vista, perdeu-se a oportunidade de incluir as redes sociais nesse novo código de ética. Porque os parâmetros do código de ética em vigor, eles são muito ainda parecidos com o do provimento 94 de 2000. Obviamente, de 2015 para cá, o avanço da interseção do advogado nas redes sociais é infinitamente maior. Em 2015, a gente tinha praticamente só o Facebook. Hoje em dia, nós temos
o Instagram, que é o que está sendo mais utilizado pelas pessoas atualmente, e recentemente nós temos agora o TikTok, não é? Mas mesmo assim, sem haver a delimitação específica para redes sociais, nós podemos e devemos usar esses parâmetros que já existem no Código de Ética e no Provimento 94 para aplicar na rede social. Porque se o provimento fala em publicação de jornal ou placa de escritório, uma publicação no Instagram, ele não é diferente de uma publicação num jornal, não é mesmo? É só a janela que está sendo mostrada que é diferente. Então, aqueles mesmos critérios de descrição, de moderação, especialmente de não objetivar pura captação de clientela. Óbvio que quando você faz publicidade, a gente tem que diferenciar, né? Publicidade de propaganda. A propaganda, você vende um produto. E quando você oferece um produto, você tem a obrigação de entregar esse produto. Por isso que a advocacia não pode ser subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. Nós não temos um produto para vender, não é mesmo? Nós temos a nossa dedicação, nosso conhecimento, nosso trabalho, nosso vínculo com a causa do cliente para entregar, mas eu não tenho um produto certo para vender, então eu não posso fazer propaganda. Publicidade é dar conhecimento. E o nosso Código de Ética exige que esse conhecimento seja entregue de forma discreta, que combine com a seriedade do exercício da profissão. Nas redes sociais, a gente vê muito post de, por exemplo, o advogado, eu vi o ano passado, o advogado com o cliente escrito embaixo, mais um alvará de soltura. Constrangeu o cliente, não é mesmo? E constrangeu a imagem da advocacia. Você ia perguntar? Na verdade, isso daí tem sido hoje comum, né? Na verdade, tem sido muito comum esse assédio nas mídias sociais para captação de clientela, bem como tem sido comum até essas bizarrices que a senhora comentou em relação ao alvará de soltura, ao comentário de cliente, à produção de material. E o que fazer, doutora? Eu queria pegar e fazer essa lógica, depois a gente pode ficar passando nos temas, tá? E o que fazer, doutora? O papel dessa fiscalização em relação à propaganda indevida, qual é o papel de combate? É do advogado? É da OAB? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, o papel de combater esses abusos é de todo mundo. Obviamente que as pessoas que são leigas não vão prestar atenção, mas infelizmente elas são vítimas, eventualmente, dessas irregularidades. Eu, em uma audiência de instrução aqui na OAB de Minas, tive no meio da audiência o representante que tinha tomado um prejuízo por causa de uma atuação indevida do advogado, pôs a mão na cabeça e fez: meu Deus do céu, nunca mais contrato advogado de jornal. Então, esse é o objetivo do Código de Ética, garantir que o cliente contrate o advogado porque sentiu um vínculo de segurança com ele, um vínculo de empatia, que confiou que esse advogado vai tratar da causa dele como ele acha que merece ser tratada, não é mesmo? Que é o compromisso que nós assumimos quando, né, nos vinculamos à OAB e nos tornamos advogados. Então, essas coisas todas têm que ser avaliadas. Agora, quem pode? Qualquer pessoa. Você pode, se eventualmente passar em frente um outdoor com o anúncio de um advogado, bater uma foto e enviar para a OAB. A OAB vai abrir de ofício essa representação. E aí vai ter um processo disciplinar, porque a competência da OAB é disciplinar. Tudo é falta disciplinar. Então, está lá no Código de Ética que não pode fazer outdoor. Então, se existe um outdoor, aquele que fez o outdoor vai responder um processo disciplinar e, eventualmente, vai ser penalizado por ter ofendido ao Código de Ética.
Obrigado, doutora. E, doutora, no caso dessas propagandas só em botão nas redes sociais, que são as perguntas mais frequentes, no caso de uma propaganda na rede social, qual é o limite do aceitável? O que é possível, o que é certo para fazer como propaganda ou publicidade dentro das redes sociais? São esses mesmos parâmetros que a gente já tem. Uma propaganda discreta, informativa. Primeiro, eu sugiro que os profissionais tenham uma rede social profissional, onde ele vai tratar das matérias profissionais da área em que ele atua, não é mesmo? E uma pessoal, porque misturar profissional com pessoal fica complicado, porque um dia você está lá postando uma decisão do STJ a respeito de uma matéria tributária seríssima, e no outro post você está na intimidade da sua casa, na praia. Então, eu acho que fica visualmente complicado, né, essa divulgação. Fazer posts informativos. Se você tem lá o seu Instagram profissional, vai estar escrito lá, fulano de tal, advogado, número da inscrição na UAB, toda a publicidade do advogado, placa, cartão, rede social, tem que ter o número da inscrição na UAB, porque as pessoas têm direito de saber em qual seccional ele é inscrito, verificar no site da instituição se aquela pessoa é advogado mesmo, né? Se ele está ativo, com sua inscrição ativa. Eu sempre oriento as pessoas, toda vez que for contratar um advogado, verifique o status da inscrição dele. Hoje em dia a gente tem os sites, né, das seccionais, que é muito mais fácil, ou até mesmo o próprio CNA no Conselho Federal. Verifique se é, porque lamentavelmente a gente sabe de casos de pessoas que se apresentam como advogados e na verdade não são, não é mesmo? Então, a sociedade tem direito de saber quem ela está procurando e tem que ter segurança daquilo, né, daquele profissional que ela está procurando. Os limites são esses: informativo, consultivo, sem, de forma alguma, publicar as ações que patrocinou, as vitórias, né, que teve, dando sugestão de que ele ganha todas as causas em que ele atua, né? Antes fosse assim na vida de todo mundo, não é mesmo? Os clientes, né, que tem, né? Os clientes que tem, as empresas que são suas clientes, você não pode divulgar como currículo, né? Você não pode divulgar isso como currículo. O ano passado eu participei de uma palestra, fiz uma palestra numa faculdade e o tema anterior era a respeito de marketing. E a moça, muito boa, falou a respeito desses recursos do Google, do AdServices, o que você escolhe de publicar e tudo mais. Mas depois de horas falando, o final da palestra dela foi o que mais me marcou. Ela disse: ainda não existe propaganda ou publicidade melhor que o boca a boca. É isso mesmo. Pode falar. É isso mesmo. Eu costumo dizer que o cliente que vem por indicação é a verdadeira joia, né? O cliente que vem por captação, ele é aquele cliente batalhado, mas o cliente que vem por indicação que é a joia. Esse aí não tem preço. Exatamente. Eu acredito que, obviamente, todas as profissões são assim, né? Os empreendedores que têm empresas sabem disso. Nenhuma atuação profissional acontece do dia para a noite. Você tem um tempo de investimento, de dedicação, para depois ter o retorno. Eventualmente, a advocacia pode ser uma das que demore um pouco mais. E, doutora, desculpa, perdão, eu pensei que a senhora tinha interrompido. Pode falar, doutora, pode falar. Em relação a essa questão, cabe reclamação ética de um advogado que teve o contrato perdido, subestabelecido para algum escritório que tenha propaganda irregular? Caberia uma representação ética nessa questão? Pela propaganda irregular, pode, sem dúvida, pela propaganda irregular. Agora, o fato do cliente ter trocado o advogado
por um outro escritório por causa da propaganda, é uma coisa até um pouco delicada de se provar. Mas a propaganda, ele pode ser representado, ele pode representar referente à propaganda. Pode ser até, dependendo do entendimento, da circunstância, né? Porque cada caso é um caso, essa representação pode ter aí um peso um pouco maior, comprovado que o cliente só trocou de advogado por causa dessa propaganda irregular. Em tese, é difícil comprovar o diâmetro, mas para mim, só de fato de existir a propaganda irregular, já deveria configurar. Mas, doutora, aproveitando essa questão, acho que hoje em dia nós temos todos conhecimento que no Brasil nós temos mais de 1.200.000 advogados, que as informações oficiais dizem que uma sociedade equilibrada ela tem um advogado para cada 10.000 habitantes. E no Brasil nós temos mais de 140 advogados, principalmente jovem. Eu lhe pergunto, que recado, qual tipo de propaganda, o que a senhora entende que é mais eficiente, legal e lícito para a jovem advocacia fazer a divulgação do seu trabalho? Pois é, Daniel. Já com base nessas informações, eu acho extremamente urgente o que o Conselho Federal da OAB já está fazendo, que é aí uma revisão do provimento 94, não é? Para adaptar e orientar melhor, né, a advocacia com relação à publicidade nas redes sociais, que é uma realidade, eu não acredito que a gente não deve usar, né? É a ferramenta que se tem hoje em dia, né? Hoje em dia não existe mais jornal, não existe mais revista, nada impresso, tudo é pela internet. Então, são os sites, são as redes sociais. Então, é muito urgente isso para orientar a jovem advocacia de como se introduzir nessa área. Mas o que a gente tem, o maior problema, Daniel, é que as pessoas se preocupam com o que não pode fazer e não dão atenção ao que pode. Todo mundo reclama, o código de ética não deixa fazer isso, o código de ética não deixa fazer aquilo, mas não faz aquilo que ele permite. Né? Não é complicado você, e eu faço aqui até uma chamada de atenção nos nossos colegas recém-admitidos na UAB, porque eles passam no exame de ordem, mas a impressão que dá é que meia hora depois eles esqueceram o código de ética. Porque o que a gente vê na prática são jovens advogados usando mal a publicidade da advocacia. Recentemente eu dei aula de Estatuto da OAB por 13 anos. E o meu WhatsApp, de vez em quando, meu telefone começa até a pular quando aparece uma publicidade irregular, que os meus ex-alunos ficam tudo me mandando vídeo no TikTok. Você conhece o TikTok? TikTok é uma rede social de vídeos curtos musicados. Então, tem lá advogados, você vê que são novos advogados e fazendo videozinho, dançando, colocando respostinhas sobre direito em volta. Agora, o que a gente tem que avaliar? Tá na moda? Tá na moda. Mas a gente tem que avaliar o que serve para a advocacia. A sociedade espera do advogado uma determinada postura. A pessoa, o leigo, não vai ver um advogado dançando numa rede social, fazendo graça numa rede social e entregar o direito de propriedade dele na mão desse advogado ou dessa advogada. Óbvio que todo mundo pode fazer o que quiser na vida privada, mas antes de qualquer coisa, nós temos que inspirar segurança e confiança para o nosso cliente. Eu tive um caso, isso já tem mais de 5 anos, que foi procurada por uma moça, porque ela tinha feito uma termação no juizado especial contra uma grande loja de departamentos, e logo a seguir dela ter feito essa atermação,
ela começou a receber telefonemas de advogados se oferecendo para trabalhar para ela, falando que a loja ia aparecer lá com 2 ou 3 advogados, que ela ia ficar perdida e tudo mais. Não é mentira, nós sabemos que não é mentira, né? Essa questão do juizado especial é uma ilusão a pessoa achar que ela vai ajuizar uma ação contra um banco, contra uma empresa de telefonia, e que a empresa de telefonia, o banco, não vai aparecer lá acompanhado de advogado, não é? Não é mentira. O problema é começar a ligar insistentemente na casa dela. Aí uma amiga me indicou para ela. Quando ela me contou esse caso, eu perguntei para ela, mas você não quis conversar com nenhum desses advogados? Ela falou, que é isso, doutor? Um advogado está precisando ligar para arrumar cliente? Ele deve ser péssimo, ele não deve ter cliente. Então, o advogado tem que tomar cuidado com o que ele faz, porque essa publicidade pode dar um efeito reverso. Não é mesmo? Por quê? Se ele apelar demais, se ele sair demais do padrão que é esperado, em vez de ele conseguir captar a clientela, ou aumentar sua clientela, ou aumentar o seu nome no meio jurídico, ele vai conseguir o efeito inverso. Doutora, e o abuso de poder econômico, doutora? O que a senhora entende por abuso de poder econômico dos grandes escritórios na captação e publicidade? Uma das preocupações dos comentários que eu vejo com relação a isso no Conselho Federal é que manter uma determinada limitação da publicidade da advocacia garante um certo equilíbrio, né, na publicidade entre os vários graus de desenvolvimento profissional que aquele advogado, aquela advogada estejam no momento. Porque é óbvio, se nós tivéssemos uma liberdade de publicidade guardadas as devidas proporções, como é nos Estados Unidos, por exemplo, quem é que tem dinheiro para botar um outdoor enorme numa avenida? Quem tem mais poder aquisitivo. E se presume que um escritório maior tem um poder de investimento muito maior do que um iniciante. Isso vicia a visão de quem vai contratar. Nosso presidente aqui da OAB de Minas sempre nos aconselha para a vida, advogado novo e médico velho, porque ele conta com a empolgação do advogado novo. Ele fala sempre isso brincando. Mas é verdade, a pessoa tem que ter o direito de escolher se ela quer um advogado mais novo, um advogado mais experiente, se ela quer um advogado que dê um atendimento mais personalizado ou não, porque tudo tem um preço, não é mesmo? O que é combinado não é caro, mas a pessoa tem que ter, o que eu acho de mais sagrado é o cliente ter o direito de escolher, de não ser induzido a tomar uma decisão, como, por exemplo, uma consulta gratuita, que, aliás, o termo consulta deve ser muito mais adotado, porque quando você fala para uma pessoa, marque uma consulta no meu escritório, automaticamente ela vincula no pagamento da consulta. Nós acostumamos muito mal nossos clientes ou aqueles que nos procuram para nos contratar. Você nunca vê numa festa de casamento um médico dando uma consulta, um dentista dando uma consulta, um engenheiro fazendo um cálculo de engenharia. Mas o advogado... Eu dou graças a Deus, doutora, que eu sou advogado, que eu não sou urologista quando eu estou em festa. Não é verdade? Pois é. Pois é, tem até aquela piada que o advogado perguntou para o médico, por que ninguém perguntava nada para ele nas festas, nos eventos. Ele fala, porque da primeira vez que perguntaram, no dia seguinte eu mandei a conta da consulta, né? Eu acho que nessa vontade que o advogado tem, nesse vínculo que nós temos que se solucionar todos os problemas do mundo, você acaba dando uma consulta numa festa. Agora, vira para a pessoa e fala assim, olha, fulano,
eu preciso de mais informações, eu preciso de documentos, marque um horário no meu escritório, marque uma consulta no meu escritório que eu vou ter prazer em te atender. Agora com o WhatsApp, não é mesmo? Ninguém liga mais para ninguém, ninguém telefona. Recebi um WhatsApp ano passado de uma moça perguntando se eu sabia fazer determinado tipo de ação. Aí eu respondi para ela, falei assim, olha, eu não trabalho desse jeito. Se você quiser a minha orientação jurídica, por favor, ligue no escritório e marque uma consulta. A próxima pergunta dela, eu vou ter que pagar? Eu respondi para ela, vai. Ah, então pode deixar que eu já estou olhando com outros 2 advogados. Eu falei, fique à vontade, boa sorte. E, doutora, outra coisa importante, desculpa a interrupção. Outra coisa importante, eu sou um jovem advogado ou eu sou um escritório de referência? Qual é o efeito vinculativo para não sofrer uma punição ética se eu fizer uma consulta formal perante o Conselho Seccional? Por exemplo, eu quero fazer uma propaganda, eu quero fazer um patrocínio, e aí eu faço uma consulta. Esse não seria o melhor caminho para quem não quer se arriscar a sofrer uma punição ou um processo ético quando vai se lançar algum tipo de propaganda que não está automaticamente enquadrado no provimento? Aí a consulta tem que ser muito pormenorizada e a prática posterior à consulta exatamente igual ao que for consultado. As consultas, do meu ponto de vista, as consultas respondidas pela OAB, elas não devem ter efeito vinculativo, porque nem sempre o que é consultado se revela igual quando na prática, não é? E assim, é muito complicado a gente responder, né? Existe lá a competência para responder consulta, mas as coisas têm que ser muito bem delimitadas, porque interessante você ter falado isso, porque recentemente eu vi no site do Conselho Federal que a OAB do Rio de Janeiro teve um problema com uma ação judicial contra um site que vendia petições iniciais para que as pessoas ajuizassem no juizado especial até o limite de 20 salários mínimos que dispensa a presença de advogado. Eles disseram que formularam uma consulta à OAB do Rio de Janeiro, que eles achavam que eles estavam amparados por aquela consulta. Mas, na verdade, a prática não se revelou essa, e a OAB do Rio de Janeiro ajuizou uma ação e conseguiu que a justiça determinasse que eles parassem de fazer isso. Eu li uma entrevista com um dos responsáveis pelo site, veja só, ele tinha um site com uma assessoria jurídica para montar petição para vender para as pessoas ajuizarem ações no valor de menor de 20 salários mínimos, né? A pessoa não tem que fazer isso. O fato da lei dispensar a presença do advogado não quer dizer que a pessoa não possa procurar um e ter o seu acompanhamento. Que, aliás, eu já fiz muito isso, porque eu não concordo que um direito deve receber o patrocínio de advogado pelo valor monetário que eventualmente ele representa. Eu faço questão, inclusive, de acompanhar pessoas que estão discutindo valores menores do que 20 salários mínimos. Eu nunca me importei, não. Eu acho que, inclusive, faz um pouco parte do nosso munus público, né? De não deixar a sociedade desamparada, independente do valor monetário, né, que essa ação tiver em discussão. Doutora, em relação de outra banda, que é a questão do futuro, nós temos que ser claros de que o provimento 94 em 2000, de lá para cá, o número de advogados no Brasil duplicou, quiçá triplicou. E a gente não pode tampar o sol com a peneira de achar que as pessoas que estão passando fome, os advogados que estão fazendo audiências de R$1, como é que eles podem não ficar presos aos grilhões de um estrito cumprimento ético datado
de 20 anos atrás. Qual seriam as suas sugestões como operadora da ética processual e profissional no sistema OAB? Quais seriam essas sugestões que a senhora entende que seria razoável para talvez fazer um encontro entre essa grande demanda, essa sanha de trabalho que tem o jovem, com esse mundo da informática, onde o algoritmo escolhe para mim o produto que eu vou consumir sem eu saber que está acontecendo isso? Nós temos aí, o Brasil tem inúmeras realidades, né, Daniel? Aqui em Minas Gerais mesmo, cada canto do estado tem uma realidade diferente, né? Eu acho que a quantidade de profissionais, né, não gosto de falar mercado, mas quantidade disponíveis, né, é bastante, mas, né, nós estamos num país aí de mais de 200 milhões de pessoas, eu acho que dá um pouco mais de trabalho de você achar o seu nicho, cavar o seu lugar e conseguir os seus resultados para o iniciante. O problema é, nessa vida tecnológica, nessa vida de WhatsApp, internet de 300 mega, que você mal clica no mouse e o computador já te dá a resposta, isso acaba provocando uma urgência nas pessoas que no dia a dia, eventualmente, não acontecem, né? O computador me responde as coisas muito rápidas. Não responde a gente muito rápido, né? Como eu estava falando no começo, toda profissão é uma profissão de construção. A advocacia também é uma profissão de construção que eu considero mais trabalhosa e mais demorada de te dar resultados. Porque é um trabalho que não depende só do nosso trabalho. Na grande maioria das ações, em especial na área trabalhista, você sabe muito melhor que eu, os contratos de honorários são feitos pelo resultado. Não é mesmo? Então, para um advogado iniciante que está fazendo contratos pelo resultado, como é que ele vai se manter até aquele resultado chegar? Ainda que na Justiça do Trabalho, pelo menos do pouco que eu tenho notícia, ela tem prestado um resultado mais célere, né, para o jurisdicionado. Não é o caso da Justiça Comum, por exemplo. Mas aí o novato que não tem, né, ainda uma carteira de cliente suficiente para se manter, ele tem aí as alternativas dos escritórios compartilhados que as seccionais disponibilizam. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o meu escritório, né, que é para ajudar quem não quiser ou não puder bancar a estrutura de um escritório. Você tem lá à disposição toda uma estrutura para ser usada e de pouco em pouco vai se estruturando e vai tocando. O que mais me assusta um pouco é essa urgência, eles querem tudo para agora. E também essa questão dos grandes escritórios, a gente sabe aí que tem os escritórios de massa, né, que tem 200, 250, normalmente são advogados iniciantes, né, tem os correspondentes, que a gente tem conhecimento que estão aceitando fazer uma audiência por R$50. Eu acho que essas questões têm que ser avaliadas, eu acho que o Conselho Federal tem que dar uma atenção para isso. E nós estamos já há algum tempo sendo na expectativa também dos robôs jurídicos, não é? Que a gente já ouviu falar aí que grandes empresas, em vez de contratar escritório, estão aí desenvolvendo robôs jurídicos, que é um robô que monta uma petição sozinho, com jurisprudência e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser motivo de atenção. Das seccionais, dos advogados, do Conselho Federal, num conjunto, para que a gente fortaleça, né, a nossa profissão, que é extremamente relevante para a sociedade. Doutora, em tempos de pandemia, estão aparecendo as máscaras personalizadas, com o logo do escritório. Além disso, nós temos escritórios que, quando chegam nas festas de final do ano, ou alguns eventos, presenteiam clientes com vinho, com marca própria, com boné, com logomarca,
com vários insumos e vários tipos de apetrechos aonde fazem essa propaganda. O que a senhora tem a dizer em relação a essa divulgação de material? Essa divulgação lá é legal? Veja bem, com relação à roupa e máscara, porque máscara agora virou parte da nossa vestimenta, né? Eu penso que se fizer parte do uniforme do escritório, e obviamente for uma logo discreta, é parte do uniforme. Tem uma diferença de você fazer máscaras com o logo do seu escritório, com o telefone e sair distribuindo pelo mundo, que é a mesma coisa que distribuir um panfleto, não é? Só mudou o meio. E outra coisa é você ter os seus funcionários uniformizados e fazer uma máscara como parte do uniforme, você, titular do escritório, usar a máscara, desde que seja uma coisa também discreta. Agora, o Código de Ética, ele permite que advogados e escritórios patrocinem eventos culturais, mas aí também tem uma diferença. Tem a questão da moderação, da discrição. Você não vai patrocinar um evento cultural e vai colocar todos os trabalhadores do evento cultural com a logomarca do seu escritório. Né? Você vai ter uma divulgação na placa do evento, o nome do escritório. É diferente. Vou fazer boné e distribuir para todo mundo que vai trabalhar no evento, escrito escritório de advocacia tal. Então, ainda nessa publicidade ou nesse patrocínio autorizado, as regras da publicidade têm que ser obedecidas. Tem que ter a descrição e a moderação. Isso é muito importante. E agora, nessa era das lives, doutora, como nós estamos fazendo aqui, qual é o limite da live que um escritório pode fazer sem infringir as regras éticas? Por exemplo, nós temos hoje lives onde os advogados estão até falando sobre o direito espacial, uma vez que fizeram descoberta, ou então aquela questão da vida em Vênus e até os OVNIs. Eu lhe pergunto, tem um limite ético nesse tipo de evento para que o advogado não ponha até, teoricamente, a profissão ao ridículo? Nesses termos, talvez a palavra seja muito forte, mas tem alguma restrição? Por exemplo, eu quero falar o aspecto legal de algo que seja reprovável socialmente, como hoje nós estamos em lives. Isso daí pode ser considerado uma publicidade negativa, não pelo fato de eu estar publicizando uma pessoa, mas pelo estar fazendo mal publicidade da profissão? Bom, no nosso estatuto e no Código de Ética, existe até a suspensão preventiva para advogados que pratiquem atos que exponham ao ridículo e a honra da advocacia, né? Então, existe, mas isso, e o objetivo dessa suspensão preventiva é exclusivamente proteger a imagem da profissão, né? Nós já tivemos casos teve um caso muito antigo lá em São Paulo, que eu me lembro muito bem, um advogado que foi filmado subornando um delegado federal. Passou uma matéria enorme no Jornal Nacional a respeito disso. Ele foi suspenso preventivamente. Por quê? Porque a repercussão dele atingiu todas as famílias, praticamente, do Brasil. Então, não é a conduta propriamente em si que está sendo julgada para a suspensão preventiva. É a repercussão que essa conduta teve na imagem da advocacia. Então, trazendo para os dias atuais, se uma pessoa, um advogado, faz uma live falando coisas que não tem nenhum respaldo jurídico e buscando captar clientela, ele pode sim responder a processo disciplinar. Um dos nossos compromissos é não aconselhar aos clientes
a aventuras jurídicas, não é? Tá lá no Código de Ética. Ai, perdão. Então, ele pode sim responder a processo disciplinar por isso. Então, aquela comissão que eu queria ganhar sobre vender um terreno na Lua, esquece. Não, não vai ser possível. Não, não vai ser possível. Doutora, Vamos... e a instrumentalização? Diga. Eu ia falar, vamos esperar primeiro sair o loteamento lá na Lua, né? Depois a gente vê o que faz. Doutora, e para instrumentalizar esse processo ético, por exemplo, eu sou um advogado e me sinto prejudicado pela propaganda de um escritório numa rede social, ou eu sou um jovem advogado e acho que está tendo abuso de poder econômico. Quais são os caminhos legais para que essa representação seja conhecida pela OAB e quais são os meios de eu produzir essa prova, estando numa mídia de rede social? Bom, qualquer pessoa, como eu falei, pode fazer uma representação disciplinar, né, contra qualquer advogado, ou no caso da representação de publicidade, as pessoas fazem a denúncia e a OAB promove a representação de ofício, né? O que a gente tem que ter em mente é que, obviamente, que um colega advogado pode comunicar à OAB a propaganda irregular, a publicidade irregular de um outro advogado. Obviamente pode, eu acredito até que deve, porque todos nós temos esse compromisso. Não pelo fato de ele se sentir prejudicado, pelo fato dessa publicidade irregular eventualmente prejudicar a sociedade, ao cliente que vai buscá-lo, não é? É uma forma de proteger a profissão. A gente tem que pensar coletivamente também, porque um advogado que aceita fazer uma audiência por R$50, não vou julgar a necessidade de cada um. Mas ele está aviltando a minha profissão também, a minha condição de trabalho também, eventualmente. Então, tudo isso tem que ser repensado e todas as pessoas podem, qualquer pessoa apresentar uma denúncia, no caso de publicidade, a OAB vai receber essa denúncia, vai processar a representação de ofício, e aí tem todo aquele rito do processo disciplinar. A notificação do advogado, apresentação de defesa prévia, audiência de instrução, aí o rito do processo tem que ser modificado. Eu, particularmente, tenho como esperança de que a OAB possa fiscalizar a publicidade, que haja uma alteração legislativa na Lei 8.906, autorizando a OAB a fiscalizar a publicidade e aplicar multa. Se houvesse essa competência na lei, seria uma forma muito mais célere de coibir essas atitudes ilegais. Porque, veja bem, Daniel, eu fico impressionada quando um advogado responde a um processo disciplinar por publicidade ou por qualquer outro motivo e tem a coragem de falar, eu não sabia. Eu não sabia que não podia. Nós, advogados, além do mais de qualquer outro cidadão, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei, os advogados menos ainda, e muito menos da própria lei. Como é que um profissional consegue atuar na vida dele, profissional, sem conhecer a sua lei de regência? Então, fica pior ainda quando o colega vira e fala, mas eu não sabia que não podia. Nós tivemos um caso emblemático, há pouco tempo aqui em Minas Gerais, da propaganda no saco de pão da padaria. Se você juntasse 10 selos, ainda tinha desconto na consulta. Entendeu? 2 moças recém-inscritas na instituição, elas acabaram de fazer exame da OAB, já esqueceram o estatuto? E o pão era bom, doutora, pelo menos? Menina, de uma cidade aqui do lado,
Você não sabe, a presidente da subseção foi lá na padaria comprar o pão para poder ter o saco com a propaganda. Tá certo. E, Além de doutora, tudo, você vira chacota no meio, né? é, Vira chacota no meio, é horrível isso. e a senhora me deu um insight interessante. Como que fica, doutora, essa nova era dos coiotes, que são aqueles que arrecadam as reclamações perto da justiça, uma vez que hoje no mundo virtual esse coiote pode ser uma pessoa que encaminha um e-mail. Como eu faço para, teoricamente, o canal que o escritório oferece no seu site, ele pode ser considerado uma captação irregular? Por exemplo, se eu tenho um site que já aborda o cliente, que eu tenho um site que já pede para fazer a consulta, que eu tenho um site que já pede para fazer o preenchimento dos meus dados. Isso já é considerado uma infração ética ou é permitido esses sites que já vão puxando tudo para você fazer uma consulta? Primeiro, eu quero registrar. Aí no Pará chama coiote? Não, na Na verdade, aqui no hora Pará que chama você. assim. Aqui, doutora, tem um monte de nome. É corretor, é agenciador, rato, tem de tudo. Acho que coiote é o que vocês mais entendem, né? Não, porque na hora que Aqui você tem começou tudo. a falar coiote, eu falei, meu Deus do céu, do que será que ele vai falar? Aí depois eu entendi, porque aqui chama toureiro. Toureiro é boa essa. Toureiro, porque a pessoa ficava em volta ali da X Trabalho, toreando as pessoas passando, né? Perguntando, quer reclamar, quer reclamar, quer reclamar? Então, era o Essa famoso eu vou anotar, toureiro. doutora. Eu vou anotar. Toureiro. Tá Essa anotado aqui, aqui. aqui em Belo Horizonte, a gente chamava de toureiro. Pois é, tem um site famoso, um dos primeiros sites jurídicos de consulta, de jurisprudência e publicação de artigos e tudo mais, que a primeira coisa que acontece quando você acessa o site, aparecer uma janelinha do lado escrita assim, precisa de advogado? Quer orientação jurídica? Ele conecta você a um advogado. Eu até me cadastrei num site desse para saber como é que funciona. E depois que você está cadastrado, conforme as pessoas fazem a consulta, o site distribui para os e-mails dos advogados. O antigo dono e criador do site jurava que isso não infringia o código de ética, mas infelizmente para mim sempre infringiu. Só que ele, site, não está sobre a competência da OAB para ser punido. Quem está é o advogado. Então, quem está cometendo a falta ética é o advogado que participa desses sites de captação de clientela. Não obstante ter acontecido uma decisão no Paraná de um site que a OAB do Paraná também entrou em discussão judicial por causa de... O que eles faziam? Eles divulgavam soluções extrajudiciais para conflitos com financiamento, só que quando a pessoa assinava o contrato com eles, já assinava uma procuração para o caso de ajuizamento de ação, e todos os resultados que eles publicavam no site era referente a resultado de ação judicial. Então, a OAB do Paraná, como ela não tem competência para processar o site, ela teve que ir à justiça para processar o site, mas certamente os advogados que eram favorecidos por essa captação também seriam punidos pelo Código de Ética, sem sombra de dúvida. Porque, mais uma vez, que a gente sempre tem que lembrar, você não pode sugerir, viciar ou induzir a vontade da pessoa na contratação do profissional. Doutora, e a publicidade indireta promovida pelas campanhas eleitorais? Por exemplo, se eu quero ser candidato a vereador ou a prefeito, eu estou fazendo propaganda do meu nome. Eu preciso me licenciar da advocacia para participar de campanha? Porque, por exemplo, se eu sou um funcionário público, eu posso me candidatar, mas eu tenho que me licenciar do cargo, tem uma legislação própria, que aí eu vou concorrer. No caso da advocacia, que é uma profissão discreta, não seria considerado uma publicidade irregular
um candidato a vereador que não se licencia da advocacia? Não, o advogado ele não precisa se licenciar da advocacia para se candidatar, a não ser que ele exerça cargo na OAB, cargo de direção, cargo de conselho e tudo mais. Agora, o que ele não pode é, na campanha eleitoral, fazer propaganda da advocacia e nem promessas com a advocacia. Ah, se eu for eleito, eu vou ter uma banca de advocacia para atender toda a cidade sem custo. Né? Isso ele não pode fazer. Não só pela regência da Lei 8.906, mas também pela regência da Lei Eleitoral, né? Que proíbe a propaganda mediante essas promessas. Agora, licenciar, ele não precisa, não. Acho que a senhora não assiste as propagandas que são meio que divertidas, né? Propaganda do horário eleitoral. Porque, na verdade, o que eu estou falando é que ele é advogado. Por exemplo, eu vou me candidatar e o meu nome de guerra vai ser Dr. Daniel. Sim. Aí eu vou chegar lá naquela fala de 15 segundos, vou falar, estou aqui para fazer o melhor pelo povo, que eu sempre estou em minhas causas, sempre ganhei todas, e eu quero continuar essa vitória pelo povo. Aí aquela história, esse cara não vai ganhar, mas ele está dando o recado dele para várias pessoas. Eu lhe pergunto, eu posso, inclusive, ter assim, até o meu nome vinculado a advogado quando eu faço essa inscrição na política? A senhora já viu na sua vasta experiência situações? Porque aqui no estado do Pará nós temos exemplos, claro que são exemplos que entram por bizarro, porque os políticos sérios aqui, os advogados que entram realmente para a política de forma séria, não cometem esses equívocos, mas tem de vez em quando aquelas bizarrices, a pessoa que se chama aquela certeza da causa ganha, o guardião da população. Aqui tem esses casos bizarros que acabam entrando para a política e às vezes até fazem um eventual barulho. Pois é, Daniel, o que a gente tem que avaliar é isso. Qual é o resultado efetivo disso? Né? Se ele conseguiu, ele pode ter perdido a eleição, o que você quer dizer? Ele pode até perder a eleição, mas ele conseguiu captar clientes por causa disso, né? Eventualmente é a questão da prova, né? Se a gente tiver como provar, obviamente que a pessoa não deve fazer, mas se ele fez e obviamente ele conseguiu aumentar a banca de clientes dele, ele pode sim responder pela captação indevida de clientela, mas é aquilo que a gente já falou, né? A vida também seleciona, né? Quando a publicidade parte para o bizarro, é exagerada, dificilmente ele vai conseguir ter um bom retorno disso. E, doutora, aí aquela questão, por exemplo, voltando à questão política, e a minha vinculação a partido político, no sentido que eu me vinculo ao partido, no sentido que eu faço postagem na minha mídia social de inclinação partidária ou de alguma situação, isso a título de curiosidade, até de um serviço social, isso pode ser considerado uma captação ilegal, irregular de clientela? Eu me identificar com algum tipo de bandeira política? Olha, não, até mesmo pelo momento que nós estamos vivendo hoje, eu não sei qual que seria a vantagem da pessoa se posicionar politicamente na sua publicidade profissional. Por isso que eu falo, eu acho que você tem que ter uma rede social profissional e uma rede social pessoal, que é para não misturar as coisas, porque nossa função como advogado é defender o nosso cliente, eventualmente até distante da nossa convicção pessoal, né? A gente tem que ter técnica e discernimento para isso, em especial, por exemplo, na área criminal, né? Que uma das obrigações do advogado criminalista é assumir a causa sem o julgamento de valor com relação ao cliente, senão é melhor não assumir, porque todas as pessoas têm direito de defesa. Então, eu não sei até que ponto seria inteligente um advogado, na sua publicidade, divulgar o posicionamento político dele, a não ser que ele trabalhe para determinado partido, né? Aí é a opção dele, a escolha dele, e ele tem que avaliar qual é o destinatário que ele vai atingir
com esse tipo de publicidade. Desde que isso não seja colocado de uma forma de que seja mais vantajoso contratá-lo por causa disso, né? Porque o objetivo é não induzir a pessoa a contratá-lo por um motivo diferente daquele que seja a confiança e a empatia entre cliente e advogado. E, doutora, em relação à questão das mídias sociais, a gente insistindo que a gente recebe essas perguntas, é a questão de foto com pessoas políticos, com essa questão. Eu enxertar o meu Facebook, o meu Instagram, de fotos minhas com pessoas do meu relacionamento, esse excesso de postagem ele pode ser considerado como uma indução do resultado ou indução da minha importância? Por exemplo, eu posto uma foto de um churrasco onde eu tenho vários juízes lá na mesa brindando como amigos. Ah, pois é, isso também é por isso que eu falo da diferenciação da mídia da rede social profissional da particular. Se você tem aí uma postagem, né, frequente, mostrando a pessoa circulando livremente em altas rodas do meio jurídico, eventualmente isso pode ser, dependendo de como for enfocado, pode ser tratado como uma publicidade indevida, sim, mesmo porque, além de tudo, dependendo das condições, né, pode sugerir aí um tráfico de influência, aí é uma coisa até mais complicada. Doutor, eu queria te agradecer muito, eu queria abrir para perguntas, as perguntas estavam abertas durante todo o período. Nós estamos aqui acompanhando o Facebook, queria mandar um abraço para todos os integrantes aqui dos mais variados estados da ABRAT, para o nosso querido Emerson, Gerson, Emerson de Salvador, Gerson de São Paulo, o grande mestre e baluarte da advocacia trabalhista, doutor Nilton Correia, e todos aqui que se manifestaram. Tem sido muito esclarecedor. Eu até lhe peço desculpas por de bombardear de perguntas, mas não, imagina, de as forma dúvidas alguma. são sempre recorrentes e é importante explorar uma pessoa do seu nível, da sua experiência, para tirar essas dúvidas do nosso cotidiano. Doutora, nós estamos encaminhando aí para o nosso final. Eu gostaria de agradecer. Queria, antes de nos despedirmos, saber se a senhora tem alguma consideração final, se a senhora tem alguma sugestão, alguma dica, alguma regra infalível do marketing que a gente possa passar aqui para os jovens que estão nos assistindo, ou alguma regra infalível de erros crassos para que não sejam cometidos. A senhora tenha a palavra e, desde já, eu fico muito agradecido com tudo que a senhora nos brindou aqui. Ah, doutor Daniel, eu que agradeço a honra e a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu acho sempre muito importante, porque para mim é um aprendizado muito grande também, né? Essa troca de experiências. Eu aprendi o coiote, você aprendeu o toureiro hoje, não é? E a gente vai colocando essa troca de experiência no dia a dia da gente. Eu acho que, assim, o erro mais grave que o advogado pode cometer é se iludir com as redes sociais e esquecer da existência do código de ética. Eu acho que nós não perdemos, né? Ele pode achar até que o mais novo, por exemplo, ele pode até achar que ele está em desvantagem porque ele não está fazendo vídeo no TikTok, mas eu posso garantir que ele está em vantagem, sim, porque a sociedade espera do advogado uma postura coerente, comedida, séria, porque eles vão entregar nas nossas mãos os maiores bens que eles têm, eventualmente até mesmo a vida, não é? No caso de direito à saúde aí. Então, tenha paciência, né? Que o direito é uma construção. Eu acho que o fato da quantidade de profissionais que tem no mercado não justifica o desespero, porque todo mundo que é dedicado e se empenha é capaz de criar o seu próprio lugar, de criar o seu próprio nicho,
né? Só depende de empenho, dedicação e paciência. Eu espero que agora, com esse provimento novo do Conselho Federal, que deve sair, agora não sei, porque me parece que as audiências públicas que estavam sendo realizadas foram interrompidas por causa da pandemia, não vi mais como é que está, mas eu espero que em breve a gente tenha aí um provimento novo que tenha regras mais claras. Eu não acho que as pessoas devem esperar que esse provimento novo vai liberar muita coisa. Eu espero que ele tenha regras um pouco mais claras para que os advogados possam utilizar dele com segurança. Tá certo? Mais uma vez, muito honrada, muito agradecida pelo convite. Eu espero que tenha tido alguma utilidade para vocês, tá certo? Para essas pessoas que nos acompanharam. E qualquer coisa, estou à disposição. Foi um prazer te conhecer, viu, Daniel? Muito obrigada. Prazer é meu, doutora Rita, foi muito interessante. Com certeza eu te falei que a senhora estava nervosa, mas o tempo passou rápido, voou, Passou voando, menina, estou apavorada. falei, passou voando. é rapidinho. É porque o assunto, a conversa estava boa também. Eu agradeço muito a doutora Carla Patrícia, o doutor Otávio Pito Silva, que são nossos condutores da escola. Agradeço muito a doutora Alessandra mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a Vanessa, a nossa mestre de cerimônias aqui, a nossa organizadora aqui da parte de comunicação. Agradeço a todos os integrantes da Associação dos Advogados da Estado do Pará pela confiança e pela audiência, a todos os amigos e integrantes do Sistema ABRAT que nos brindaram. E, doutora Rita, espero que no futuro os novos provimentos possam se ater um pouco mais à realidade, porque nós vemos que a questão da publicidade ela está muito desenfreada, ela está muito descontrolada pela OAB. Isso tem prejudicado muito a advocacia, tem dificultado muito o trabalho dos jovens advogados e tem dado espaço a muitas pessoas que não deveriam nem ostentar a vermelhinha, como nós gostamos de falar por aí. E pessoas como a senhora só redobram o nosso compromisso e o nosso otimismo de saber que tem pessoas sérias que conduzem os tribunais de ética, pessoas sérias que fazem a advocacia ser um pouco mais amena. E apenas para efeito de informação, surgiu aqui mais uns exemplos. Dá para fazer quase um artigo de exemplos de corretor, né? Saiu puxador, carreteiro, tem um monte aqui que saiu no Facebook. Tá? Eu imagino aí que por esse Brasilzão afora deve ter inúmeros nomes, que já se vê que é uma coisa que se repete em todos os lugares, né? Infelizmente. Mas o toureiro, eu gostei, doutora. Toureiro é legal, eu acho legal. Muito obrigado. Um abraço para todos aí de Minas Gerais. Um abraço ao meu querido amigo Antônio Fabrício, que sempre que nós encontramos é uma pessoa que abrilhanta aí o estado de Minas Gerais, nosso ex-presidente da ABRAT, e cada vez mais elegante, né? Um abraço a todos, doutora. Até a próxima oportunidade. Espero trazer a senhora para falar aqui pela nossa associação, no âmbito regional. Vou pegar seu telefone, vou lhe perturbar outras vezes. Por favor, tá? Claro, estou à disposição, vai ser ótimo. Muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer ao doutor Antônio Fabrício e a doutora Cíntia, que foi quem deram o meu nome aí para o pessoal da ABRAT. Eu me lembro de quando o doutor Antônio Fabrício estava presidente da ABRAT também, teve um seminário grande da ABRAT aqui em Belo Horizonte, foi bem legal. Por isso que eu falei, já tem algum tempo que eu acompanho aí o trabalho da ABRAT, sou muito afeita à associação. Tá? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Esperamos um futuro alvissareiro aí para a ABRAT na condução dessa luta social e que tenhamos dias melhores para a advocacia e para a ética profissional. Muito obrigado, doutora. Vanessa, estamos encerrando aqui e ficamos no Facebook para quem perdeu e quer assistir novamente. Até logo, doutora. Até logo, Daniel. Foi um prazer, viu? Tudo de bom. Prazer. Agradeço aí a audiência de todo mundo. Até logo. Tchau, tchau.